Fala galera, quem fala aqui é o professor Wedel, mais uma aula de geografia para vocês, ok? Vamos lá? Pessoal, o tema da aula de hoje será os setores das atividades econômicas. E aí nós vamos ver a distribuição desses setores. Primeiramente nós vamos falar sobre o setor primário, secundário, terciário, quaternário e o setor quinário. Muito bem, eu acho que poucas pessoas sabiam desses últimos dois setores, mas vamos fazer uma revisão hoje bem detalhada sobre essas atividades aí, ok? Vamos lá? Beleza, vamos falar um pouquinho sobre o setor primário da economia, né? Gente, o setor primário da economia é o setor que engloba as atividades que extraem recursos da natureza sem qualquer transformação industrial. Ou seja, quais atividades se englobam, professor, nesse setor? Nós vamos ter aí três atividades muito fortes: a agricultura, a pecuária e o extrativismo, né? Nós vamos ter a agricultura como a produção de alimentos, nós vamos ter aí a própria pecuária como a criação de animais, seja ele bovino, seja ele caprino, seja ele equino, né? E nós vamos ver também a própria extração, que é a classe dos extrativismos, né? E esse extrativismo nós podemos ter também ele vegetal, animal e mineral. Como, professor, o extrativismo vegetal? Nós vamos ver aí a pele de animais, né, que é tratada, que é tingida para a construção de sapatos, casacos, chapéus e entre outros fatores. E aí nós vamos ter também a parte vegetal, que é o recurso da natureza, como sementes, óleos, e também a parte da extração mineral, que são os recursos minerais do subsolo, né? Tanto continental como também oceânico. Um exemplo aí nós vamos ter a extração do petróleo. Muito bem, pessoal, diante desse setor secundário, nós vamos ver as atividades que incluem todo o processo de industrialização. Eu costumo dizer que o setor secundário ele engloba o setor das indústrias, seja ele de qual nível for e qual produto seja, qual determine, vamos dizer assim, todo o seu processo final de produção. Então, todas as atividades que transformam matéria-prima em produtos industrializados se engloba dentro do setor secundário. E aí nós vamos ter todos os setores industriais. Nós vamos ter a indústria de automóveis, as indústrias de motocicletas, nós vamos ter as indústrias de aviões e entre outras indústrias. Então, falou de setor industrial, vai lembrar logo do setor secundário. O setor terciário, que é um dos setores que mais cresce hoje no mundo, que engloba o comércio e os serviços. Eu costumo dizer que o setor terciário ele se eleva gradativamente hoje justamente por causa do desemprego. Nós vamos ter aí que muitos trabalhadores trabalham hoje de forma informal devido à condição que hoje nós temos em relação à oferta de emprego, né? Então nós temos uma população grande que ao mesmo tempo não tem emprego suficiente para suportar essa demanda. Então nós observamos que esse setor terciário ele vem se expandindo muito e dentro de uma perspectiva do setor informal, é claro, né? Mas o setor terciário ele vai ter uma relação muito grande de prestação de serviços. Nós vamos ter os professores, médicos, engenheiros, comerciantes, empresas de transporte, telefonia, né, arquitetos e entre outros que têm todo um papel de prestar um serviço. Então nós temos aí essa grande importância desse setor terciário. Então, só para lembrar um pouco melhor, vale lembrar que o setor terciário ele engloba as prestações de serviços, o setor secundário envolve as atividades industriais e o setor primário envolve as atividades que estão relacionadas com a agricultura, pecuária e o extrativismo. Temos também o setor quaternário, né? Que esse setor é um setor que ele representa a área de tecnologia e pesquisa, como por exemplo, a área de produção de robótica, produção de software, de chips, entre outras tecnologias. Então o setor quaternário ele engloba essas atividades de tecnologia mais elevada, de produção de tecnologia de ponta. Então nós vamos ver aí que esse setor quaternário ele tem uma importância muito significativa aí dentro do país, né? O setor quinário, ou também conhecido como terceiro setor. Opa!
Cuidado, viu? Na pegadinha. Não confunde terceiro setor com o setor terciário. Lembre-se que o setor quinário, ou também chamado de terceiro setor, ele representa todas as atividades que são realizadas sem fins lucrativos. Como, por exemplo, nós vamos ter ONGs, as entidades sociais, nós vamos ter, por exemplo, Greenpeace, nós vamos ter a Catu, nós vamos ter aí o SOS Mata Atlântica, nós vamos ter uma variedade de entidades não lucrativas, de ONGs que fazem um trabalho importante na preservação ambiental, em trabalhos sociais. Isso também vale fazer um registro, porque o setor quinário ele se torna muito importante porque ele faz determinadas atividades que é uma obrigação do próprio Estado. Então nós vamos ver que o setor quinário ou o próprio terceiro setor, ele tem hoje uma responsabilidade social e ambiental muito grande em determinados países do mundo. Pressões governamentais, nós temos ter aí uma série de atividades que são desenvolvidas que fazem uma diferença muito grande. Muitas vezes é papel do próprio Estado. Então essa ausência do Estado, esse dever muitas vezes que não é cumprido, o terceiro setor ele engloba aí pessoas engajadas, pessoas que têm dentro de uma perspectiva de ajudar e ao mesmo tempo sem ter uma finalidade lucrativa por trás de sua prestação de serviço. Então esses 5 setores fecham aí essa conjuntura das atividades econômicas. Lembrem-se, primeiro setor, nós vamos ter aí o setor primário, setor secundário, terciário, quaternário e quinário. Lembrando, setor primário, as atividades que englobam quem? A agricultura, a pecuária e o extrativismo. Setor secundário engloba as atividades industriais. Setor terciário engloba o comércio e a prestação de serviços. O setor quaternário envolve a área de tecnologia, a produção de software, de chips, de robótica. E o setor quinário, ou terceiro setor, envolve as atividades sem fins lucrativos. Então, galera, fica aí a dica, tá? Presta atenção nessas dicas que foram passadas para vocês e sempre cuidado na hora de avaliar e ler uma questão de uma determinada pergunta. Valeu? Então fica por aqui, até a